projeto integrador da Universidade Virtual do Estado de São Paulo. Turma, Licenciatura 2020. Tema: Engajamento dos alunos do terceiro ano do ensino fundamental em aulas remotas de matemática. Apresentam metodologias ativas para o ensino da matemática à distância aos alunos do terceiro ano do ensino fundamental. Como incentivar o aprendizado e assimilação da multiplicação remotamente, em tempos de pandemia, através de tecnologias e métodos que despertem o interesse e participação ativa nos educandos. Essa foi a problemática escolhida pelo nosso grupo. Apesar da resistência de boa parte da população sobre o uso da tecnologia na educação, diante deste novo normal, esta pareceu a opção mais viável para seguir com grande parte da educação, não só no Brasil, como no mundo. Essa adaptação, somada à relação professor-aluno, matemática e os seus desafios já existentes, nos levaram a escolher este tema para a elaboração de um plano de aula, onde metodologias ativas aplicáveis remotamente possam proporcionar aprendizagem, interação, participação dos alunos. Essa foi a nossa justificativa para a escolha da problemática e do tema. Para a realização deste projeto, realizamos uma pesquisa bibliográfica, passando pela história da matemática e também pelas possibilidades e metodologias, bem como pelo contexto proposto. Nos valemos de recursos tecnológicos para reuniões online, tanto entre o grupo semanalmente quanto com a orientadora, quinzenalmente. Também utilizamos outras plataformas para poder nos comunicar, trocar mensagens, textos e envolvidos documentos com o nosso trabalho. Tendo em vista que o projeto, este ano, foi também adaptado devido à pandemia, nós elaboramos, conforme o pedido, um plano de aula, que, embora não pôde ser aplicado na prática, poderá ser feito, havendo oportunidade. Impactos da pandemia no ensino e aprendizagem. Assim como este projeto precisou ser adaptado em face à pandemia, toda a educação o teve. Mas antes de falarmos sobre essas adaptações e seus impactos, é importante ressaltar o contexto em que ela ocorreu. Como estava a educação e os educandos no Brasil pré-pandemia? 48 milhões de alunos foram matriculados em 2019 em todo o país, segundo o INDEP. O Brasil ocupa o 57º lugar entre os 78 países participantes do OCDE de 2018 e ainda o 70º lugar na disciplina de matemática. Pelo PNAD 2019, 20% das pessoas entre 14 e 29 anos não concluíram alguma etapa da educação básica, o que representa 10,1 milhões de brasileiros. Este é o retrato de um país continente com diversidade cultural, social e econômica, frente à pandemia e o novo modelo de educação proposta, ainda que temporariamente. Dificuldades do ensino-aprendizagem na contemporaneidade. Hoje nos deparamos com muitas dificuldades no ensino e aprendizagem da matemática. Haja visto o resultado do PISA, que é o Programa Internacional de Avaliação de Estudantes, que apontou a baixa proficiência em matemática, além da leitura e ciências, em comparação com 78 países. Essa prova ocorreu em 2018, revelando que 68% dos estudantes brasileiros com 15 anos de idade não possuem nível básico de matemática. E onde está o problema? Sendo que no próprio site do INEP mostra o grande investimento que o governo tem realizado. Então o problema financeiro não é o baixo. As possíveis causas podem estar ligadas à formação do professor. Muitos concluem o curso sem conhecer os conteúdos matemáticos que irão trabalhar e professores despreparados geram erros didáticos. A influência familiar é também imprescindível em relação ao desempenho pedagógico dos alunos. Pais presentes e incentivadores possibilitam um melhor aprendizado, como mostra vários estudos. A influência positiva, o monitoramento dos pais em relação aos filhos, corrigindo atitudes errôneas e recompensando as atitudes corretas com comunicação aberta e afetuosa, possibilita que haja resultados favoráveis em relação
Por isso ser importante a disciplina de didática, que possibilita meios, métodos, técnicas para que o aprendizado ocorra. Os melhores professores são aqueles que estimulam a participação do aluno, que se expressam de forma que eles entendam, que dominam o conteúdo, que têm bom relacionamento com o grupo. Então percebemos o quanto da relação aluno-professor é fundamental, conjuntamente com o domínio de conteúdo, a forma de ensinar e a relevância de se utilizar no cotidiano a aplicação das disciplinas estudadas no projeto integrador. Nos valemos então da didática, onde percebemos que é a atividade teórico-prática do homem que causa motivação. Na disciplina de matemática, pudemos realizar as pesquisas referentes à sua história, aplicação e dificuldades no decorrer dos tempos. Em projeto e métodos para a produção do conhecimento, colocamos em prática através desse relatório a teoria transmitida através de textos e videoaulas, foram aplicados os fundamentos da metodologia científica, as técnicas de pesquisa, buscando utilizar a comunicação científica e formal, dando estrutura a um trabalho acadêmico e, por fim, escola e cultura, nos utilizamos da... O caminho metodológico que nós utilizamos segue o caminho da pesquisa qualitativa, modo indutivo e dados primários. Fizemos também diversas reuniões pelo Google Meet, onde chegamos no consenso de trabalhar na área da matemática, porque diversos alunos encontram dificuldade nessa matéria. Fizemos também a pesquisa bibliográfica e a pesquisa de campo. A pesquisa de campo nos revelou que 66,7% dos professores se encontram insatisfeitos com a participação dos alunos nas aulas remotas. E diante deste quadro, tentamos trazer motivação através do storytelling, jogos, músicas e simulações para que os alunos tenham interesse. Para falar sobre as metodologias de ensino na atualidade, pontuamos primeiramente sobre as novas visões sobre criança e aprendizado, bem como as transformações ocorridas na escola e na sociedade como um todo. Não cabe mais aquelas aulas monótonas, onde o professor é o detentor do saber, que apenas transmite o conhecimento e exige memorização para depois o aluno repetir tudo de forma mecânica e sem reflexão. Então, é necessário metodologias onde o aluno participe ativamente no seu processo de aprendizagem. A fim de contribuir para o aprendizado e minimizar as dificuldades com relação à multiplicação, construímos nosso plano de aula, onde buscamos aplicar práticas pedagógicas que promovam desafio, reflexão, onde o aluno é ativo em seu processo de aprendizagem e que se relacione com o contexto e com a vivência desses alunos. Diante do cenário de pandemia mundial e aulas remotas, essas metodologias diferenciadas são essenciais para despertar o interesse e a motivação nos alunos. Assim, nosso plano de aula foi idealizado para ser colocado em prática de forma remota. Utilizamos os pressupostos teóricos de Piaget, Vygotsky e Vallon. Esses autores formam o tripé teórico da educação e nos ajudam a entender como a criança aprende. Iniciamos, então, o nosso plano de aula com uma história, que de maneira lúdica contextualiza a história dos números. Além desses autores tradicionais, utilizamos as sugestões das metodologias ativas propostas pelo professor José Moran, que destaca que é muito importante diversificar. Para explicar a multiplicação, utilizamos slides ilustrados contendo situações que partem e remetem ao cotidiano do aluno. Utilizamos quiz, músicas da tabuada e jogos virtuais. As dificuldades que estamos enfrentando neste momento de pandemia, percebemos este cenário como um momento de muita aprendizagem. Como resultado desse projeto integrador, esperamos ter contribuído positivamente para tornar as aulas de matemática mais dinâmicas e interessantes, para que os alunos realmente sintam vontade de participar e aprender.